Ok, então nós estamos iniciando agora aqui a nossa meditação em um novo bloco de salmos e eu quero convidar você para abrir aí no salmo que vai, de certa maneira, servir aí como introdução a esse novo bloco, que é o Salmo 78. Salmo 78. Vamos olhar aqui para o início desse salmo. Salmo 78, versículos 1 até 8. Salmo 78, de 1 até 8. Vou fazer a leitura aqui, vocês podem me acompanhar. Diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, esse Salmo 78, ele dá o tom aí para a gente começar a meditação nesse novo bloco de salmos, né, que são os chamados salmos históricos. Os salmos históricos são os salmos 78, 105, 106, 114, 135 e 136. E tem um servo de Deus, a gente sempre usa o material dele aqui no nosso estudo, chamado Alan Harmon, e ele tem algo bem interessante a dizer sobre esses salmos. Ele diz o seguinte: que nesses salmos a história não é como as nossas, que começam com era uma vez, porque esses cânticos estão proclamando os grandes feitos do Senhor. São histórias narradas no sentido em que são salmos em forma de narrativas que recontam a história de Israel, visavam a ensinar ao povo os eventos da sua história e realçar-lhes a significação daqueles eventos, de modo que pudessem louvar ao Senhor. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos salmos, tais como 105 e 106, que terminam com um cântico ao Senhor. Em seu conteúdo, há um padrão que declara o sofrimento que o povo de Deus experimentou em tempos específicos e então proclama o livramento que Deus propiciou. Os cânticos históricos de Israel visavam, evidentemente, a magnificar os feitos do Senhor e lembrar ao povo, sempre que usassem os cânticos, que seu Deus foi o único libertador do seu povo. Então é bem interessante isso, né? Israel tem uma característica, uma singularidade, que é a de não enfatizar heróis humanos, e sim enfatizar Deus na história, né? E dizer assim, isso que aconteceu lá atrás, aconteceu, né? A gente obteve essa bênção, essa vitória, e isso tudo por causa da intervenção de Deus. A gente tem um Deus que age na nossa vida, que age na nossa história. E é nesse sentido que nós vamos começar a olhar para esses salmos. Esse Salmo 78, primeira característica dele, veja o tamanho dele, é um salmo longo. Essa é uma característica dos salmos históricos, eles são longos. Então a gente passou ali pelos salmos, os cânticos de romagem, né? Eram salmos curtinhos, tinha salmo até de 3 versículos. E agora a gente está aqui diante do Salmo 78. Salmo 78 tem 72 versículos, olha só. Então é nesse sentido que a gente não vai poder fazer como antes, né? Assim, em um encontro, falar sobre todo o salmo. A gente vai caminhando devagarinho por esses salmos para compreender o ensino que eles trazem para a gente.
Em algumas ocasiões a gente vai dar uns saltos assim, né? Quando a gente falar de blocos de ensinos desses salmos. Mas de modo geral, a gente vai fazer como a gente está começando a fazer agora no Salmo 78, ou seja, passando realmente agora para olhando inicialmente para os versos 1 a 8 e depois prosseguindo nos próximos encontros, tá? Esse salmo tem uma estrutura realmente complexa, né? No sentido de que inicia com um apelo introdutório. O apelo é muito simples: passem adiante esse ensino. É como se esse salmo estivesse enfatizando o seguinte: a nova geração precisa saber disso. Aliás, essa é a tônica dos salmos históricos. A nova geração precisa saber do que Deus fez. E a gente vai perceber conforme a gente estudar os Salmos, que esse grande fato que eles dizem, a nova geração precisa saber dele, basicamente é o mesmo fato, repetido em todos os Salmos. A gente vai entender, vai descobrir que fato é esse, e depois a gente vai tentar fazer uma ligação disso com a nossa experiência cristã. A gente vai ver como eles são instrutivos nesse sentido. A segunda parte do Salmo 78, aí ele tem algumas acusações, ele lista algumas acusações contra Efraim, que era o reino do norte, o reino de Israel, né? Versos 9 até 16. Então, tudo indica que ele foi escrito naquele contexto. Depois, temos aí de 17 a 39 aquilo que Harman chama aí de um primeiro ciclo, ou seja, são recordadas algumas experiências no deserto, de 17 a 31, e depois tem uma lista, né, de ações divinas, de juízo e misericórdia, versos 32 a 39. Aí tem um segundo ciclo de recordação de experiências do deserto, de 40 a 55, com mais relatos de juízo e misericórdia de 56 a 64, e o Salmo termina com promessas a Judá e Jerusalém nos versos 65 a 72, né? Mas quando nós olhamos para esses versos iniciais, o que a gente encontra aqui? A primeira coisa é essa: nós precisamos saber do que é importante. É assim que o Salmo começa. Nós precisamos saber do que é importante. Começa pelo título do Salmo, Salmo didático de Asaf. Essa expressão literalmente lá no hebraico, esse salmo é um maskil, ou seja, é um conteúdo que é dado para o nosso discipulado, o nosso ensino. A gente precisa aprender esse conteúdo. Então, os salmos didáticos, eles estão dizendo, aprendam com essa experiência. A Bíblia é muito cheia disso. A Bíblia é um livro muito prático e que inclusive vai usar esse recurso didático. Olha o que aconteceu. Olha como essa pessoa acertou na caminhada com Deus. Olha como essa pessoa errou. E aprendam com isso. Aprendam com os acertos. Aprendam com os erros. Né? Os acertos estão aí para que eles nos ajudem a entender. É possível caminhar com Deus de maneira correta. Os erros estão aí para que a gente olhe para os erros e diga: bem, eu não preciso errar dessa mesma maneira, né? Eu já vi o que aconteceu, então eu não quero errar como aquelas pessoas erraram naquele contexto. Então, esse é o objetivo dos Salmos com esse tipo de conteúdo. E observe aí, logo no verso 1, esse chamado, né, a ouvir. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E esse é um início muito semelhante aos escritos de sabedoria. A gente tem uma linguagem muito semelhante a essa em Provérbios, né? E a tônica aqui é essa: o que será dito aqui é importante. Prestem atenção, ouçam. Não pensem que isso é uma coisa para ser desconsiderada. Isso deveria realmente chegar aos nossos corações, porque nesse tempo de sobrecarga de informações e desinformações, a gente tem que aprender a atentar para as coisas verdadeiramente importantes. E eu tenho aí chegado a algumas conclusões, né? Que realmente algumas coisas que chegam para a gente não são importantes, só ficam realmente tomando o nosso tempo ou confundindo a nossa cabeça. Então é melhor a gente pedir a graça de Deus para que Ele nos dê sabedoria para a gente filtrar, né? Como diziam os antigos ali, para que a gente possa peneirar aquilo que chega para a gente e aí a gente realmente prestar atenção nas coisas que são realmente importantes, porque às vezes a cabeça, o coração fica até se sentindo pesado com tanta coisa que chega de informação e desinformação,
quando a gente, e aí nesse contexto a gente se esquece de prestar atenção nas coisas verdadeiramente importantes. Então a Escritura nos convoca a dar ouvidos a essas verdades que realmente são dignas da nossa atenção. Então é um primeiro detalhe do Salmo. Ele está dizendo para a gente: prestem atenção, saibam o que é importante. Em segundo lugar, a gente vai perceber nesse Salmo esse chamado, né, para que nós ouçamos e passemos adiante o que disseram os nossos pais. Nós temos de ouvir e nós temos de passar adiante o que disseram os nossos pais. Deus estabeleceu aquilo que talvez a gente poderia chamar de mandato, ou quem sabe a gente poderia chamar de estrutura, ou até mesmo, sei lá, estratégia de testemunho geracional, né? É uma maneira que Deus estabeleceu para que a fé, o testemunho e as verdades acerca dele é, tenham continuidade dentro da história, continuem sendo colocadas e revisadas e atualizadas dentro da história. Então, nesses termos, nós temos aqui essa situação. Deus dizendo a partir do verso 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, é como se o Salmo estivesse dizendo o seguinte: os pais têm algo a nos dizer. E é bem interessante o que consta aí no Salmo, porque a gente vai perceber, inclusive, o seguinte: esse salmo não está idolatrando os pais, dizendo assim, os pais, eles são 100% sábios e nunca cometem erros, e os filhos olhem para os pais, né, e ouçam o que eles têm a dizer, porque eles são referências inerrantes. Não é isso. Mas está dizendo o seguinte: ouça o que eles têm a dizer, tem algo importante aí. Porque, inclusive, pode ser que a gente tenha que aprender, inclusive, com os erros que eles cometeram. A gente vai perceber mais adiante, porque o texto vai dizer assim, no verso 8, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Ou seja, vamos ouvir dos nossos pais, verificar até mesmo de que maneira eles apanharam, eles sofreram, né, quando foram rebeldes. Então, essa é a ideia do Salmo. O passado não é obsoleto, de acordo com esse salmo. A história não é desimportante. Então, quem não aprende com o passado está muito mais sujeito a repetir os mesmos erros dos antigos. O pregador, lá em Eclesiastes 1, 9 a 11, ele fala sobre isso, né? Ele diz: o que foi e o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, essa é uma situação típica do ser humano. Ele não para pensar no passado. E por isso, porque ele não atenta para isso, fica repetindo os mesmos erros. Então, para minimizar isso, Deus estabelece esse princípio: a geração atual tem que passar o bastão para a seguinte, né? Então, quando a gente pensa numa caminhada com Deus, em aliança, a gente precisa lembrar disso. Nós precisamos passar esse bastão da aliança para a geração seguinte. E essa geração seguinte tem uma responsabilidade de receber o bastão. Isso é desafiador, porque às vezes a geração atual está dizendo: tá aqui, filho, pega o bastão. A geração atual falou: que bastão? Não quero isso, não, quero outro negócio. E aí a geração atual trava no processo, né? Mas o Salmo 78 é interessante, ele fala para nós, geração antiga, fala para a geração nova, receba o bastão, passa adiante, e você vai ter que receber o mesmo, repetir o mesmo processo. Isso tem que ser assim infindamente, né? Infinitamente, na verdade, até a volta de Cristo isso tem que acontecer. Cada nova geração tem que saber que existe um Deus. Esse Deus fez algumas coisas no passado. E esse Deus que fez essas coisas no passado continua fazendo as coisas no presente. Então, a gente precisa desse movimento, vamos dizer. É um movimento de testemunho.
Mas normalmente quando a gente pensa em testemunho, especialmente ali pensando em Atos, né? A gente pensa em Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas o testemunho começa em Jerusalém, que é o local onde nós estamos, né? Então tem que começar na nossa Jerusalém, vamos dizer assim, no sentido de que a gente passe para a nova geração. Esse é um dos grandes desafios da igreja contemporânea, porque a nova geração ela é exclusivamente nova. É isso. Acho que porque o que descreve muito bem é a palavra nova. Ela é viciada em novidades. Por exemplo, esse indivíduo da nova geração, ele comprou nesse ano um aparelho celular, pagou lá uma nota por ele. E no ano que vem ele já não quer mais, porque saiu um novo modelo. Fala, agora, não, agora a nova câmera tem não sei quantos megapixels, no ano passado só tinha tal. A nova câmera tira uma foto que curva assim, consegue fotografar atrás da moita, sei lá. E essa nova não. Então, aí ele quer sempre algo novo. E aquele coisa do ano passado, que ele só usou um ano, ele já olha assim e fala: Isso aí não vale nada. É uma coisa muito séria isso. É uma geração afeita a descartar tudo que ela considera antigo. E isso é sério com relação à fé, porque ela tem essa tendência também. Não, isso é coisa dos pais. Não, agora eu tenho outro negócio aqui. Então, é uma geração que se vê como o centro da existência, que se vê como o centro do universo, que se vê como o centro de tudo. A nova geração não se vê como elo de uma corrente, ela se vê como o fim e o começo, como o alfa e o ômega. É como se ela dissesse assim: eu sou o alfa e ômega, eu não preciso do anterior. Já começou comigo e termina comigo. Como se ela fosse algo absolutamente novo que nada deve ao passado. E esse é um grande erro. E isso precisa ser corrigido, por quê? De acordo com o que consta nesse salmo, olha aí os versos 7 e 8. A nova geração precisa confiar em Deus e andar com Ele. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Essa nova geração precisa entender: Deus existe e veja o que ele fez. E tem uma palavra dele que é atual, que é viva para nós que somos da nova geração. Nós temos que observar os mandamentos dele. Esses mandamentos de Deus não são uma fábula, elas são para nós hoje. Foram para nossos pais, foram para o povo de Deus nas gerações anteriores e são a palavra de Deus para a nossa geração. Olha o verso 8: E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Se é a geração atual não atenta para essa história, o que vai acontecer é isso: é um descaso para com a palavra de Deus, é um descaso para com o Deus da palavra, é uma inconstância de coração, é um coração que se torna obstinado, rebelde, e é um coração, um espírito que não é fiel a Deus. Então, o Salmo 78 não está simplesmente propondo, né, um exercício, dizendo façam isso, talvez seja bom. É como se o Salmo 78 dissesse: é, é necessário aprender a história e olhar para essas coisas para que a nova geração sobreviva, para que ela seja crente. Se isso não acontecer, essa nova geração se perde. É isso que tá em jogo aqui nos salmos históricos. Então, os salmos históricos, eles são extremamente importantes. E quando a gente olha para eles, eles não estão idolatrando o passado, mas eles estão dizendo: vocês precisam aprender, nós precisamos aprender com o passado, com os acertos, com os erros cometidos. E, acima de tudo, saber o que Deus fez lá atrás e, a partir disso, certificar-se de quem Deus é e aquilo que Deus faz hoje. Nesses salmos históricos, então, nós somos desafiados. Primeiro, porque se trata de história. E, especialmente, eu acho que tem culturas que valorizam mais a história, mas a cultura brasileira não é muito dada a apreciar a história, né? Não é muito a nossa praia, né? O pessoal não gosta de livro histórico, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa assim: quantos livros você comprou no ano passado sobre história? É difícil. É uma pesquisa que a gente tem que ter cuidado, porque talvez a gente vai ter que dizer: eu não comprei nenhum.
porque não é muito. Se a gente falar sobre outros temas, né, talvez sejam mais da nossa preferência, mas sobre história, então só de saber que é história já é desafiador. Além disso, os salmos históricos são longos. E a nova geração é essa geração de hot sites, né? Geração de TikTok, que gosta daquela coisa rapidinha e passa logo e já passa para o outro para dar risada na próximo conteúdo. E a gente não gosta de conteúdos longos, densos. E esses salmos, eles, né? Eu imagino assim, um pré-adolescente lendo o livro de Salmos, assumiu aquele compromisso, foi no congresso da UPA, falou, agora eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa a ler os Salmos. Aí, de repente, cai no Salmo 78. Quando olha esse monte de versículos, a nova geração tem aquele impulso de, eu vou dar uma pulada aqui. Eu vou para o Salmo mais lento, mais curtinho, né? Então, isso é desafiador demais, né? E se isso não bastasse, esses salmos confrontam a gente, porque ele vai falar de alguns erros dos crentes do passado, e a gente vai ler esses erros e fala: ops, eu também estou fazendo a mesma coisa, né? Então eles incomodam bastante. A gente vai perceber aqui lá na frente que eles dão uma boa cutucada na nossa consciência e dizem: olha, cuidado, porque olha o que aconteceu no passado e está acontecendo na sua vida hoje. Mas vale a pena conhecê-los. Por quê? Porque eles revelam que Deus age na história. O nosso Deus, ele está é um Deus que criou todas as coisas, é separado da sua criação, no sentido de que ele é transcendente, mas ele é um Deus imanente, é um Deus presente na vida humana, na criação dele. Ele age nessa criação, ele governa sobre essa criação, ele faz intervenções dentro da história. É um Deus que caminha conosco hoje. É um Deus que, como a gente vai ver nesses salmos, cumpre promessas. E ele não tem esse negócio, não. Quando ele vê que precisa intervir, ele vem aqui e faz a obra dele. Ele salva, ele santifica, ele consola. Então, nesse sentido, os salmos históricos nos convidam a confiar nele e a buscá-lo de todo o coração, entendendo? Ele é um Deus presente naquilo que a gente chamaria de história com H maiúsculo, né? Na história da humanidade, de modo geral. É um Deus presente na história da salvação, que é a história dos tempos bíblicos, registrada ali de Gênesis até Apocalipse. E ele é o Deus também da minha história, da sua história, né? Da história de cada um de nós. Então, que isso realmente nos motive a estudar esses salmos históricos e também a orar, né? Para que Deus continue nos ajudando a aprender com aquilo que ele revela na sua palavra sobre a história passada e que isso santifique, né? Aperfeiçoe a nossa caminhada no presente e assegure também o nosso desfrute da bem-aventurança no futuro. Amém? Nós vamos orar sobre isso, vamos também abrir um espaço para os pedidos de oração. Deixa apenas concluirmos aqui a nossa gravação.